Pessoal, retornando agora somente com os exercícios de força de atrito. Os exercícios anteriores sobre força elástica nós já tínhamos feito alguns exercícios. Então vamos lá. Então força de atrito. Então força de atrito é uma força de contato existente entre duas superfícies. Nós temos dois tipos de força de atrito. A estática, quando o corpo está parado, e nós temos aquela que é chamada de cinética ou dinâmica, quando o corpo está em movimento. Então vamos lá para o exercício 3. Ele fala: um bloco de massa 10 kg movimenta-se numa mesa horizontal. Não é necessário, não é à toa que o exercício nem traz. Mas às vezes não custa nada, você vem aqui, desenha uma superfície horizontal e coloca um bloco. Então ele vira e fala aí, ó, um bloco de massa 10 kg. Eu venho aqui e coloco a massa desse bloco de 10 kg. Movimenta-se, então ele está em movimento. Numa mesa horizontal sob a ação de uma força de 30 newtons. Então veio alguém aqui e aplicou uma força igual a 30 newtons. Então fez com que ele se movimentasse. Aí ponto, ele fala: a força de atrito entre o bloco e a mesa vale. Então nesse caso aqui, ó, vai surgir. Nesse caso, minha força de atrito, ela é uma força contrária ao movimento. Procura colocar o atrito sempre na parte baixa, ela é o contato entre os dois. Então eu venho aqui e coloco FAT, que é a abreviação de força de atrito. Então ele vira e fala: a força de atrito entre o bloco e a mesa é igual a 20 newtons. Ele também me deu o valor da força de atrito. Ele vira para mim e fala: determine a aceleração do corpo. Então o que o exercício quer? Ele quer a aceleração do corpo. Como nós já vemos fazendo em vários exercícios, toda vez que ele me pede a aceleração que envolve as leis de Newton, segunda lei, força é igual a massa vezes aceleração. Aí eu vou analisar quantas forças estão agindo. As duas forças da vertical, que é o peso, e a normal, se anulam nesse caso. Então eu vou analisar as duas forças da horizontal. Então, na horizontal, eu tenho a força que fez ele entrar em movimento e tenho a força de atrito. Então, quantas forças eu tenho? Duas. A força que fez ele movimentar está para a direita. Então, força menos a força de atrito. Ela é uma força contrária. É igual a massa vezes a aceleração. Então, quanto que vale a força que fez o corpo se mover? 30 newtons. Menos. Quanto que vale a força de atrito? 20 newtons. É igual, qual que é a massa desse corpo? 10 kg. Vezes quem? Vezes a aceleração. Então, com isso, basta 30 menos 20, 10. No caso, 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, minha aceleração vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, levando em consideração a força de atrito, esse corpo vai se mover com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então vamos lá para o exercício 4. Pessoal, já o exercício 4, ele diz o seguinte: um sólido de massa 5 kg. Então a massa dele 5 kg. Ele fala: é puxado sobre um plano horizontal por uma força de 25 newtons. Então veio alguém aqui e está puxando ele com uma força equivalente a 25 newtons. Eu já vou colocando os valores ali para ficar mais fácil. Aí ele fala: o coeficiente de atrito entre o sólido e o plano é 0,2. Gente, o símbolo de coeficiente de atrito é o micro, que é uma letra do alfabeto grego. Não é nem M nem U, é o micro. E ele vale 0,2. O que acontece? O coeficiente de atrito ele é uma grandeza adimensional. Ele não possui unidade de medida. Porque na hora que eu vou encontrar o valor, eu vou estar dividindo a força de atrito pela força normal. Então, newtons dividido por newtons, todo mundo dividido por ele mesmo é 1. Então, não é necessário. Então, o coeficiente não tem unidade de medida. Ele foi lá e me deu o valor da aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele determine, você tem a letra A.
Na letra A, ele vira para mim e pede qual a força de atrito. Então, tem a fórmula do atrito. Como que nós vamos encontrar o valor da força de atrito? Então, FAT, que significa força de atrito, é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Então, eu quero essa força de atrito é igual. O valor do coeficiente eu tenho 0,2 vezes a normal. Então, onde é que surge a normal? Então, todo corpo que tem massa, ele tem, no caso aqui, o peso. A normal é uma força de contato sempre perpendicular à superfície. Nesse caso, lembre-se, toda vez que eu tenho um corpo apoiado sobre uma superfície horizontal, o que ocorre? A normal é igual ao peso. Então, a normal é igual. Como que eu faço para encontrar o peso? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Ou você pode calcular o peso fora. Isso aqui não significa que seja a fórmula da normal. Qual que é a massa desse corpo? 5. Vezes qual o valor da aceleração da gravidade? 10. Então, a normal vai ser igual a 50 newtons. Achei o valor. Então, nesse caso, 0,2 vezes 50 é igual a 10 newtons. Está aí o valor da força de atrito. E tem a letra B. A letra B ele vira e pede para mim qual o valor da aceleração. Então, ele é praticamente idêntico ao exercício anterior que nós fizemos. Então, nesse caso, eu vou apagar aqui por causa do espaço. O que ele pediu na letra B? A letra B ele quer que eu encontre a aceleração. Então, segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Quantas forças estão agindo nesse corpo quando eu vou analisar, no caso, na horizontal? Então, se eu encontrei, eu tenho aqui a força de atrito, que é uma força que está gerando uma resistência ao movimento. Então, eu tenho a força para a direita positivo menos a força de atrito. Então, sempre força com força é igual a massa vezes a aceleração. A força que eu estou puxando é 25, menos a força de atrito que eu encontrei é 10. A massa é 5, vezes a aceleração. 25 menos 10, 15. Então, nesse caso, a aceleração é igual, o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, minha aceleração vai ser igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, o exercício está aí, lembra? A letra B, esse exercício, ele trouxe letra A e letra B para treinamento. Mas a grande maioria dos exercícios não tem letra A e letra B, não. Ele já vai direto para a letra B. Ele vai virar e falar para você, nessas condições, qual o valor da aceleração? Então, você monta. Você ia ver que ia ficar faltando a força de atrito. Aí você vem e calcula ela antes. Vamos lá para o próximo. Pessoal, vamos lá para o nosso último exercício. O que acontece? Esse daqui, na realidade, é um problema. Nós vamos ter que usar conteúdos anteriores para resolver esse exercício. Você fala assim, ó, um corpo de massa 0,6, no caso, de 6 kg. Então, eu tenho a massa aqui, 6 kg. É lançado com uma velocidade inicial d. Então, eu tenho a velocidade inicial de 8 metros por segundo. Ponto. Aí eu falo, determine a distância. Então, eu posso chamar a distância aqui de ΔS. Determine a distância que o corpo percorrerá até parar. Opa, até parar, então significa que a minha velocidade final é igual a 0. Sabendo que o coeficiente de atrito entre o corpo e a superfície ele me deu o coeficiente 0,1, lembra? Não tem unidade de medida. Aí ele fala adote e ele me deu o valor da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Para fazer esse exercício, primeira coisa nós vamos pensar, o que ele quer? ΔS. O espaço, se eu pensar, ele me deu a velocidade e me pediu o espaço, mas ele não me deu o tempo. Na cinemática todinha, nós temos apenas uma fórmula que não depende do tempo, que é a equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida.
Na fórmula eu tenho a distância percorrida? Tem, então é essa mesmo. Então, qual que é a minha velocidade final? 0, porque é até parar. Qual que é a minha velocidade inicial? 8 ao quadrado mais, vou colocar mais aqui, mais 2 vezes. Eu tenho aceleração? Não. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que encontrar a aceleração. Vocês viram que nos exercícios anteriores, nos 2 anteriores, eles me pediram para que eu encontrasse a aceleração. O que eu utilizei? Então, se o corpo estava em movimento, a força que fez ele entrar em movimento menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Se eu tenho coeficiente, eu tenho a massa e a gravidade, eu consigo encontrar quem? Eu consigo encontrar a força de atrito. Eu tenho aqui a massa, eu tenho esse valor, esse é o que eu quero, mas está faltando um dado, que é a força. É onde nós vamos para cá agora. Para qualquer corpo se mover ou parar, eu tenho que aplicar uma força. Então, no caso aqui, eu apliquei uma força e eu estava a velocidade de 8 metros por segundo. Quando, de repente, ele freia. Quando ele, a partir do momento em que ele freia, a única força que eu tenho é a força de atrito. Eu já não tenho mais uma força empurrando ele para frente. Eu tinha antes, mas a partir do momento que eu piso no freio, eu tenho praticamente apenas uma força, que é a força de atrito que estaria contrária ao movimento. Então, o que eu preciso encontrar para finalizar? Então, eu já vi que essa fórmula eu não posso usar. Por quê? Porque eu não tenho essa força. Se você for parar para olha, por que eu não tenho essa força? Eu não tenho o valor dessa força, porque nesse momento ele freia até parar. Então, o que eu vou usar? Vou ter que encontrar a minha força de atrito. Como que eu encontro a força de atrito? Força de atrito é igual ao coeficiente vezes a normal. Então, minha força de atrito é igual. Quanto que vale o coeficiente? 0,1 vezes a normal. A normal, como ele está apoiado numa superfície horizontal, é igual ao peso. Então, normal é igual. Eu posso vir aqui, ó, e calcular o peso. Estou procurando espaço aqui. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso é igual a massa, 6. Aceleração da gravidade, 10. Então, meu peso, 60 newtons. Então, se a normal é igual ao peso, minha normal é 60 newtons. Eu venho aqui e coloco. Então, nesse caso, minha força de atrito vai ser igual a 6 newtons. Aí, mas o que eu quero? Eu quero encontrar a aceleração. Como que eu faço para encontrar a aceleração? Força é igual a massa vezes a aceleração. Como eu já observei para você, toda vez que você estiver fazendo um exercício e ele fala, cara, freou até parar, a única força que age sobre ele é a força de atrito nesse momento. Força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Ah, professor, mas a força de atrito não é o coeficiente, só que eu já encontrei o valor dela. Aqui seria força resultante. O resultado da força que está agindo nele durante a frenagem é a força de atrito que eu tenho, que é 6. Qual que é a massa? 6 vezes a aceleração. Então, minha aceleração vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Encontrei o valor da aceleração, eu pego e jogo aqui. Só que tem um detalhe. O sinal aqui pode ser mais? Não, o sinal tem que ser menos. Por quê? Porque ele está freando. Então, ele está freando. Então, no caso, toda vez que eu estou freando, a minha aceleração é negativa. Não esqueça isso, é o que eles chamam de movimento retardado. 0 ao quadrado, 0. 8 ao quadrado, 64. 2 vezes 1, 2 vezes ΔS. 64 está positivo, ele passa negativo. Fica menos 64. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo, menos ΔS. Não posso deixar incógnita, já multiplico por menos 1. Então, nesse caso, qual que vai ser a distância que ele vai percorrer? 64 dividido por 2 dá 32 metros.
Então tá aí, essa é a distância que ele percorreu. Lembre, é um exercício um pouco mais complicado. Então eu tive que utilizar a equação de Torricelli para encontrar ΔS. Estava faltando a minha aceleração. Eu sei que para encontrar a aceleração, força é igual a massa vezes aceleração. Só que nesse caso aqui eu vou considerar a partir do momento que ele freia. Quando ele freia, a única força que está agindo sobre ele é a força de atrito. Eu vim aqui, encontrei o valor da força de atrito, a massa, encontrei a aceleração, joguei ali e resolvi. Pessoal, até a próxima.